Em 1909, um médico brasileiro se torna o único cientista da história da medicina a descrever completamente uma doença infecciosa, desde o agente causador, o vetor, o hospedeiro e as manifestações clínicas dessa doença. Isso seria o suficiente para receber o Prêmio Nobel de Medicina. Mas as razões pelas quais Carlos Chagas não conseguiu o prêmio são um mistério até hoje. Meu nome é Jefferson Murac, eu sou médico e veja comigo essa história incrível comigo aqui agora no canal Medicina e Histórias. Antes da gente começar a contar essa história, eu quero pedir, por favor, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever aqui no Medicina e Histórias, clicar no like e ativar o sininho. Precisamos da sua ajuda para sabermos que estamos no caminho certo, e a sua presença aqui no nosso canal faz toda a diferença. Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas nasceu no dia 9 de julho de 1878, no interior do estado de Minas Gerais. Em 1897, ele se matriculou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, à época situado na rua Santa Luzia, ao lado da Santa Casa de Misericórdia, onde eu estudei. Ele foi um aluno brilhante, muito querido pelos seus mestres. Em 1905, ele foi chamado por Oswaldo Cruz para trabalhar no Porto de Santos, onde havia um surto de malária. Naquela época, se acreditava que a malária era transmitida nas margens de rios e pântanos. Mas Carlos Chagas percebeu que a transmissão dessa doença, na verdade, acontecia dentro das casas. Então, ele fez a maior campanha anti-malária feita com sucesso na história dessa doença e mudou o entendimento da época sobre essa doença, sobre a malária. Ele tinha apenas 26 anos nessa época. Após a volta de Santos, em 1907, Carlos Chagas ingressou nos quadros do Instituto Oswaldo Cruz em Manguinhos, no Rio de Janeiro, onde trabalhou durante toda a sua vida e organizou as instalações das seções de anatomia patológica, micologia, físico-química aplicada à biologia, fisiologia e hospital destinado ao estudo das doenças tropicais e infecciosas, e além disso um laboratório para fazer pesquisas sobre cultura de tecidos. Em 1908, com o sucesso das campanhas contra a malária em Santos e na Baixada Fluminense, Carlos Chagas foi incumbido de lidar com um surto de malária em Minas Gerais, no local onde estava sendo construída a Estrada de Ferro Central do Brasil, próximo à estação de La Sance, onde estavam acontecendo as obras. Carlos Chagas também teve êxito no controle da malária nessa região e ainda descobriu um outro tipo de plasmódio, o protozoário causador da malária, assim como um novo tipo de mosquito anófeles, que é o vetor transmissor da malária. Foi em La Sance que ele tomou conhecimento do barbeiro nas casas de pau a pique. Também acreditavam à época que o barbeiro poderia ser vetor de alguma doença, como no caso da malária. Isso, como disse o Dr. Jofre Marcondes de Rezende em seu livro A Sombra do Plátano, que eu utilizei aqui para fazer a pesquisa nesse vídeo, que eu recomendo muito, ele disse o seguinte, que despertou a fagulha ou a centelha do gênio Carlos Chagas para a trypanosomíase americana, ou que veio ser imortalizada com a doença de Chagas. Esse é o único caso na história da medicina em que um pesquisador descobre todos os aspectos de uma nova doença, desde o agente causador, o Trypanosoma cruzi, batizado em homenagem ao seu mestre Oswaldo Cruz, o seu ciclo biológico, o inseto vetor, o mecanismo de transmissão, os animais que são reservatórios do parasita, o quadro clínico da doença desde uma fase aguda até uma fase crônica. Chagas também pensou que essa nova doença poderia ser endêmica tanto na região do sertão do Brasil quanto em outros países da América por causa das condições precárias de habitações e higiene. Ele também estava certo nisso. Classicamente, a doença é descrita da seguinte forma. 1. O barbeiro pica e defeca ao mesmo tempo. Quando a pessoa coça a ferida, ela leva as fezes do barbeiro para a corrente sanguínea. 2 e 3. Dentro do corpo humano, os tripanosomas invadem as nossas células em diversas regiões do corpo e começam a se multiplicar, principalmente nas células cardíacas. 4 e 5. Uma vez na corrente sanguínea, quando o barbeiro pica essa pessoa infectada, acaba levando o tripanosoma com ele no intestino do inseto. E esse protozoário fica armazenado até a próxima picada e defecação do inseto em outra pessoa, fechando o ciclo. É importante ressaltar aqui que, além de pessoas contaminadas serem fontes de tripanosoma para o barbeiro, alguns animais silvestres também podem ser reservatórios naturais, como gambás, alguns primatas, roedores, tatus, lobos, cachorros, jaguatiricas, morcegos, tamanduás, entre outros. Carlos Chagas descreveu tudo isso aos 30 anos.
Um outro detalhe importante é que hoje em dia uma forma de contaminação com triponazoma e que não tem nada a ver com a picada do barbeiro é a ingestão de açaí e cana-de-açúcar processados com pouca higiene. No caso de haverem barbeiros nessas plantas, elas podem ser processadas junto com esses alimentos. Cerca de 30% dos pacientes desenvolvem complicações cardíacas na fase crônica da doença, que ainda pode acometer o esôfago, o intestino, o baço, o fígado e a pele. Em um primeiro momento, as descobertas de Chagas foram muito bem recebidas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele recebeu diversos prêmios e honrarias internacionais e foi 2 vezes indicado para o Prêmio Nobel, em 1913 e 1921. A comissão do Prêmio Nobel aceitava indicações feitas por cientistas especificamente nomeados para a função. Em 1911, a comissão atribuiu essa tarefa a Pirajá da Silva. Foi ele que, alguns anos antes, havia descoberto o parasita causador da esquistossomose, mas apesar de todo o seu trabalho e das evidências que ele apresentava, ele não foi reconhecido à época. Pelo contrário, ele foi ignorado e o crédito por seu esforço foi negado, o que era vigente em 1913. Apenas em 1953, Pirajá da Silva foi reconhecido como o real descobridor do parasita causador da esquistossomose. Fato é que em 1913, Carlos Chagas não ganhou o Prêmio Nobel. Mas houve uma outra indicação para ele em 1921, mas nesse ano ninguém recebeu o Prêmio Nobel. Uma das razões é em relação ao contexto da época. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado recentemente e foi o primeiro conflito em que mais pessoas morreram no campo de batalha nesse período do que de outras doenças. Eu falo um pouco sobre isso no episódio 4 sobre Sir Alexander Fleming. Se você não assistiu esse episódio, clica aqui, é imperdível. Mas não era somente sobre a guerra, havia uma outra coisa. Na verdade, Carlos Chagas sofria uma oposição ferrenha aqui mesmo no Brasil. A cada passo que Chagas dava na escada do sucesso, o grupo anti-Chagas crescia em número e em determinação. Isso já havia começado em 1910, com sua indicação para a chefia do serviço da Fiocruz em Manguinhos, e o processo foi estritamente baseado no mérito, algo que deixou algumas pessoas do serviço bastante insatisfeitas. Com a morte de Oswaldo Cruz em 1917, Chagas se tornou diretor do Instituto, e isso fez colecionar vários inimigos que já eram do serviço e que acreditavam que estariam nessa posição de destaque. Outra fonte de conflitos foi a sua nomeação para a Secretaria de Saúde Pública, criada em 1920. Isso chateou algumas pessoas poderosas no meio médico. Pode ter sido também devido ao preconceito existente na época em relação aos países do terceiro mundo, e possivelmente a informações pouco convincentes que teriam sido enviadas do Brasil à Fundação Nobel sobre a importância da descoberta de Carlos Chagas. Se isso foi a causa realmente de que ele não ter recebido o Prêmio Nobel, isso permanece um mistério até hoje. Em 1922, movidos talvez pela inveja, Afrânio Peixoto e os companheiros de Carlos Chagas no Instituto, como Figueiredo Vasconcelos e Parreiras Horta, contestaram na Academia Nacional de Medicina a importância de sua descoberta, o que deu origem a uma polêmica acirrada, que extravasava para a imprensa, para o leigo e para toda a sociedade. Embora Chagas tenha sido vitorioso da discussão, o episódio deixou ele muito amargurado. Nessa época, não só o prestígio de Chagas estava em jogo, como também a existência da própria doença estava sendo, colocada em xeque. Depois da disputa entre os professores catedráticos, a doença de Chagas caiu em total esquecimento. Não foi mais discutida e pouco pesquisada. Ela simplesmente sumiu dos currículos médicos e não foi mais diagnosticada nos hospitais. Mesmo assim, Carlos Chagas não esmoreceu. Durante o tempo em que ele esteve na Secretaria de Saúde Pública, ele criou várias inspetorias de combate à lepra, sífilis, proteção infantil e higiene no trabalho, com extensão para todo o território nacional. Ele criou também a carreira de médico sanitarista e fundou também a primeira escola de enfermagem de nível superior do Brasil, a Escola Ana Nery, no Rio de Janeiro, hoje pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa escola serviu como modelo para as demais e, além disso, Carlos Chagas regularizou a profissão de enfermeiro. Em 1921 e 1926, Carlos Chagas estabeleceu as diretrizes básicas da medicina sanitária no país. Ele acabou falecendo de forma súbita no dia 8 de novembro de 1934 em sua casa, enquanto ele estava preparando uma aula sobre a doença de Chagas, enquanto era o professor titular de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ele estava com apenas 55 anos de idade.
Só depois da morte de Chagas é que um movimento de restauração no interesse na doença começou. A partir daí, milhares de novos casos foram diagnosticados e o alcance epidemiológico da doença pôde ser totalmente compreendido. A pesquisa cresceu e gerou claros casos de sucesso científico tanto no controle da doença, em sua apresentação clínica e na sua biologia molecular. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou da história, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, clica no like e compartilhe esse vídeo. Comente aí embaixo o que você achou desse vídeo e não esqueça também de seguir as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.